O gaúcho Gabriel Weiner, de 26 anos, é formado em jornalismo pela SPM e em publicidade e propaganda pela FAAP. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Atualmente, ele trabalha no Estadão, para o qual exerceu a função de repórter carrapato durante a corrida presidencial. Ele cobriu a candidatura do candidato Ciro Gomes durante o primeiro turno e de Jair Bolsonaro durante o segundo turno das eleições. Mas afinal, você sabe o que é e o que faz um repórter carrapato? Não? Fica tranquilo que eu já vou te explicar. Repórter carrapato é um jornalista encarregado de grudar em alguém para arrancar vídeos e testemunhos daquilo que acontece próximo a seu redor. Hoje, aqui no Linkados na Área, iremos conhecer um pouco melhor Gabriel Weiner e também entender como que é o dia a dia de quem convive e trabalha com nomes importantíssimos da política brasileira. Sejam bem-vindos a mais um Linkados na Área. Eu sou Yasmin Salem. Eu sou Isadora Moraes. E eu sou José Pedro. E agora começa mais um programa. Estamos aqui hoje com o jornalista Gabriel Weiner. Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, meninas? Boa tarde. Boa tarde. Que se formou em jornalismo na faculdade SPM no ano de 2017. E aqui com a gente também está a cantora Sofia Stedley e no violão Matheus Denoni. E eles vão divertir um pouquinho mais o nosso programa. Atualmente, o nosso entrevistado trabalha como repórter no jornal Estadão. Gabriel, você poderia contar pra gente como que a sua trajetória aconteceu? Claro, eu me formei no final do ano passado, 2017, e eu estava trabalhando numa agência de... A gente fazia assessoria de comunicação, não exatamente como as assessorias fazem, uma coisa mais para base de dados e etc. Só que eu comecei a fazer jornalismo, sempre quis fazer jornalismo para atuar como, de fato, jornalista, repórter, enfim, trabalhar na imprensa. E aí, em janeiro ou fevereiro, mais ou menos, eu fiquei sabendo que ia abrir o processo de trainee no Estadão, que é o curso Focas. Eu participei eu acho que foi a 38ª edição, já é um curso bem antigo, assim. E aí eu fiz o processo seletivo, passei na primeira fase, teve a segunda fase que era presencial, fiz de novo e aí eu entrei para o processo. E me tornei um foca do Estadão do curso de jornalismo econômico. Eles fazem 2 cursos de trainee por ano, um para o tradicional, que aí os focas passam por todas as editorias do jornal, e o econômico, que é mais focado em política e economia. Sim. E aí o curso dura 3 meses, no final a gente apresenta um projeto pro jornal mesmo, que é publicado pelo jornal. Se for impresso, sai junto com a edição impressa. Se for virtual, entra junto com o portal. E foi isso. 20 dias depois me chamaram para ser entrevistado para participar do projeto Carrapatos. Sofia, você pode cantar um pouquinho pra gente, por favor? Wake up and smile, little child. Still see the bright side of things once in a while. You won't understand why the world is like that, but I'll teach you one thing, my friend. You gotta keep your head up, you gotta keep your head up, you gotta see the sun coming down as you grow up and look around. Don't waste time, my child. Try to spend effectively, 'cause you'll see. You wish you had spent it wisely. You gotta keep your head up, you gotta keep your head up, you gotta see the sun coming down as you grow up and look around. Gabriel, a gente pode dizer que o carrapato é uma nova forma de fazer jornalismo. Você acha que por isso tem um maior sucesso entre os jovens? Certamente. Eu acho que são 2 questões principais que envolvem o projeto. Sim.
O objetivo da criação desse projeto foi, inclusive, trazer mais jovens para o jornal. Porque o Estadão, para nós que somos jornalistas ou estamos no caminho de nos tornarmos jornalistas, a gente sabe que é um jornal cujo público médio é de pessoas mais velhas, de classe média alta, enfim. Não tem muito apelo para os jovens, principalmente por falar muito de economia, de assuntos mais densos. E o diretor de jornalismo do jornal, a ideia foi dele, do João Caminoto, a ideia era justamente atrair as pessoas mais jovens para a cobertura política. Por isso, inclusive, que a gente filma na vertical, né, e não na horizontal, como o William Bonner ensinou errado para o Brasil inteiro. As pessoas, elas assistem os stories do Instagram, os vídeos do Facebook, elas assistem sempre segurando o telefone na vertical. E aí é por isso que a gente gravava dessa maneira, para incorporar de vez a linguagem da rede social. Inclusive, se você for entrar no site do Estadão e procurar pelos vídeos do Carrapato, a gente só passou a colocar os vídeos no site depois que a coisa começou a pegar mais na rede social. Porque era um projeto voltado exclusivamente para Instagram, Facebook e YouTube. Entendi. Que legal. Gabriel, eu queria saber um pouquinho como que foi a sua experiência em cobrir a eleição. Qual foi, tipo, a sua dificuldade? Assim, em primeiro lugar, eu tive muita sorte, porque foi um momento profissional da minha vida até agora e que eu tenho certeza que vai repercutir por um tempo ainda e vai me ajudar a conseguir novos empregos no futuro. Eu nunca tinha feito reportagem de rua, de fato, assim. E a gente também não teve muito auxílio nem tempo para aprender. Foi mais eles definiram quem seriam os carrapatos 5 dias antes da gente começar a fazer a cobertura. Nos deram os celulares e vão para a rua, vão atrás das fontes, etc. Então, eu acho que me fez amadurecer profissionalmente muito, porque eu tive que correr atrás de coisas que eu não sabia como eram feitas. E aí você vai perguntando para os colegas mais experientes. E teve uma coisa que eu aprendi nessa cobertura que foi muito importante e, enfim, muito enriquecedora, que a classe jornalística ela é muito unida. Essa coisa que a gente ouve muito de ego nas redações, elas existem, mas eu acho que é uma coisa mais das redações mesmo. Os repórteres que estão na rua, se você perde uma sonora, eu nunca tive uma negativa de alguém que não quis me passar uma informação que eu perdi, ou você pergunta assim, onde é que o candidato vai estar amanhã, vocês sabem? Se a pessoa sabe, ela fala. Os jornalistas são muito solidários uns com os outros. Foi bom saber disso. E eu queria saber também um pouquinho mais de como que era a sua rotina, tipo, como era seguir a agenda de um candidato 24 horas? Era muito difícil, porque acho que são 2 questões principais aí. A primeira é que a campanha ela é organizada também muito de última hora. Então, por exemplo, eu comecei o primeiro turno cobrindo o Ciro, né? Se o Ciro ia estar em Roraima na sexta-feira de manhã, eu sabia no máximo na quarta noite. E aí tinha que correr para conseguir comprar passagem, porque diferente dos candidatos eu não andava de jato, né? Então, não, exato. E aí essa era a primeira dificuldade, conseguir fazer tudo muito em cima da hora. E aí as coisas eram muito mais caras do que normalmente, então algumas coisas o jornal não tinha como bancar. E a outra questão é que esses caras, eles fazem, às vezes, 3 estados diferentes no mesmo dia, justamente porque eles têm como se locomover. Então, assim, a gente tinha que escolher qual das 3 pautas que ele ia fazer no Nordeste, que a gente ia priorizar, que a gente achava que ia render mais coisa, e definir assim. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu trabalhei muito e rodei muito o país, eu ficava muitas horas ocioso. Sim. Porque, por exemplo, eu gosto de falar de Roraima porque foi o lugar mais longe que eu fui. Eu fui para Roraima, cobri um evento que acho que era quinta-feira de manhã, às 10 horas. Eu tive que sair de São Paulo na quarta de manhã, dormi lá em Roraima, aí cobri o evento que durou 40 minutos e só voltei no dia seguinte de manhã para São Paulo. Então, assim, a logística era um pouco complicada quando você não tem um jato à sua disposição. Gabriel, a gente ficou sabendo que você teve um momento muito curioso no primeiro turno com o candidato Ciro Gomes. É verdade que ele te salvou de uma emboscada, de uma enrascada, assim? Como é que foi? Conta pra gente. Fui eu que ajudei o Ciro a escapar de uma enrascada, na verdade.
Foi lá em Roraima, foi em Boa Vista. Antes dessas pautas públicas, a imprensa normalmente chega antes do candidato. Eles costumam se atrasar muito, fato, assim, nunca começa na hora que eles marcam. E esse evento de campanha era uma caminhada por um mercado lá na região central de Boa Vista. Sim. E eu cheguei 1 hora antes do que ele estava previsto chegar, então muito tempo livre, né? E é bom você chegar antes para ver qual é que é do ambiente, quem são as pessoas que estão ali perto e tal. E normalmente os jornalistas ficam todos concentrados num cantinho. E aí eu estava nesse cantinho lá com os outros colegas e um jornalista local chegou para mim e começou a puxar papo e falou 1 hora assim, porque a minha missão hoje aqui é levar um tapa ou uma ovada do Ciro Gomes. Aí eu... Papo esquisito, Como assim, né? Como sua missão aqui não é essa, cara. Pode ser uma coisa extremamente pessoal, mas a nossa missão profissional aqui não é essa. Claro que eu não disse isso para ele, né? Eu queria ver até onde ele chegava e fui dando corte. Falei, o que você vai falar? Eu falei, não, eu não vou te contar a minha pergunta, mas como você é do Estadão, eu tenho certeza que você vai gostar. Um comentário que eu também não entendi, né? Mas enfim. E aí eu expliquei para ele como era o nosso projeto, que a gente ficava filmando com o celular. Ótimo, então fica do meu lado, que você registra tudo, registra a reação e depois a gente joga isso no YouTube. Eu falei, tá bom, vamos embora. Aí o Ciro chegou e eu já tinha visto que ele não estava bem. Ele tinha acontecido alguma coisa que depois eu soube o que já conto, só para não estragar a cronologia da história. E aí esse cara botou o microfone assim bem agressivamente no rosto do Ciro e falou assim, Ciro, é verdade que... Não, você reafirma aquilo que você falou, que todo roraimense é idiota, inescrupuloso e mau caráter? E o Ciro, ele tem uma incontinência verbal, todo mundo sabe disso, ele enfim, tem dificuldade às vezes de se expressar e um gênio muito forte. E nessa hora ele deu um empurrão no cara e falou, vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. E aí começou a gritar, assim, esse aqui é do Romero Jucá, esse aqui é do Romero Jucá, esse aqui é do Romero Jucá. E, enfim, e aí passou esse momento de estresse ali, a gente fez a coletiva normal com o Ciro, fez as perguntas e tal, e ele, poxa, estragou o resto do comício, né? Porque ele passou o resto do comício chamando o Jucá de gangster e tal, que são coisas bem interessantes de se presenciar, mas, enfim, ele estava ali para dar uma palavra de conforto para o povo e o cara conseguiu desestabilizar o Ciro. Sim, ele atingiu a missão dele, que era... Cumpriu a missão. Assim, ele não levou nenhum tapa, nenhuma ovada, mas ele fez um auê ali. Exatamente. E aí eu fiquei num conflito, foi o meu primeiro grande conflito editorial, assim. Porque eu não tinha prova nenhuma do que o cara tinha me falado. Sim. Mas eu sabia da intenção dele porque ele tinha me falado. Aí eu liguei pro meu editor e falei, aconteceu isso, isso e isso. Eu, particularmente, não acho certo que a gente só coloque no vídeo a agressão sem dar o contexto. Sim. E o meu editor concordou comigo, falou, você banca essa afirmação? O cara te disse isso mesmo? Eu falei, banco a afirmação, 100%, o cara me falou isso. Eu falei, então põe no vídeo. E aí eu coloquei isso no vídeo e deu uma mega repercussão, assim, porque a imprensa a imprensa de modo geral já estava começando a noticiar que o Ciro simplesmente tinha tido um surto agressivo Sim. e agredido um repórter, como se ele tivesse algum problema específico com a imprensa, e não foi esse o caso, né? O cara foi ali com a intenção de causar. Se o cara não tivesse feito uma pergunta, detalhe muito importante, a pergunta do cara ela nem faz sentido, porque o Ciro nunca disse isso. O cara pegou uma frase do Ciro, descontextualizou, dobrou para fazer a frase dizer o que ele queria e perguntou se ele reafirmaria aquilo. E aí eu falei que o Ciro estava bravo já de antes, e isso é uma coisa... Eu conheci o Brasil inteiro, eu conheci realidades muito distantes assim, de tudo que eu já conhecia, e esse é um dos bons exemplos disso. Antes dessa coletiva, o Ciro estava dando uma entrevista na rádio Folha de Boa Vista, lá no centro de Boa Vista. Estava dando uma entrevista e tal, e de repente a luz do quarteirão onde fica a rádio foi cortada.
Dizem que foi a mando do Romero Jucá, porque era, enfim, o Romero Jucá, até essa última eleição, ele era uma espécie de dono de Roraima, né? Sim. E quase um coronel, assim. E aí disseram que quem tinha mandado cortar a luz tinha sido o Romero Jucá. E quando disseram isso para o Ciro, avisaram ele que o Jucá tinha mandado um jornalista dele lá para a coletiva, na sequência, que era para provocar. Então, quando o cara falou, o Ciro já identificou. E aí falou, vá para casa do Romero Jucá, filha da puta, não sei o quê. Enfim, foi essa a história. E foi aí que o meu relacionamento com a campanha do Ciro mudou. Eu passei a ter muito mais abertura com eles, né? Porque, de certa forma, eu fiz o meu trabalho, assim. Claro. Eu não fiz nada para beneficiar o Ciro. Eu falei o que eu achava que era certo falar, que foi o contexto que o cara me deu. E aí, a partir disso, eu comecei a ficar muito mais próximo deles, enfim. Consegui uns acessos que a imprensa geral não conseguiu. Sim. Foi isso. Muito bom. E Obrigado. você, como Carrapato, mexe diretamente com o público, né? Sim. Você já sofreu algum tipo de ameaça? Sim. Conta pra gente. Foi horrível esse dia, cara. Mas não foi no primeiro turno, foi quando eu estava cobrindo o Bolsonaro. Sim. Porque acabou a eleição do primeiro turno e aí o jornal ia selecionar 2 dos 5 carrapatos, para continuarem no segundo turno. Eu fui um deles. E aí eu comecei a seguir o Bolsonaro. Teve um dos comentários que mais me incomodou, que o cara dizia assim, porque esse estagiário comunista do esquerdão. Aí eu fiquei assim, pô, chamar o Estadão de esquerdão não tem nenhuma coerência, né? É um jornal que tem um perfil conservador, todo mundo sabe disso. Comunista, quem me conhece sabe que eu também não sou. Agora, estagiário me ofendeu, sabe? Você passa uma vida inteira estudando, batalhando para crescer na carreira, e quando você vira repórter de verdade, o cara te chama de estagiário. Mas o episódio da ameaça foi lá no Rio de Janeiro, na porta da casa do Bolsonaro. Sim. Eu fiz um vídeo um dia, porque assim, o Bolsonaro ele não saía muito de casa, quando saía não falava com a imprensa. Diferente dos vídeos do Ciro, eu acho que não tem nenhum vídeo da campanha do Ciro que o Ciro não fale comigo. O Bolsonaro eu só consegui falar com ele 2 vezes. Só que eu preciso entregar material. Então eu fazia vídeo do que tinha ao meu redor. E aquela portaria dele era uma espécie de hospício, assim, umas pessoas que vinham de bicicleta da serra, 6 horas pedalando para ir lá na porta, parecia uma espécie de igreja, assim, muito assustador. E tinha um cara que estava lá todo dia, e um desses dias que eu não tinha muito o que dizer, eu fui entrevistar esse cara porque ele ia lá todo dia. Sim. E ele falou um monte de coisas para mim que são notícias, assim, disse que ele não tinha tolerância com a esquerda, que ele não tinha medo de uma ditadura Bolsonaro. E assim, o cara sabia que eu estava fazendo uma entrevista com ele, e ele também sabia que os meus vídeos tinham 2 minutos, e ele falou 8 minutos para mim. É óbvio que eu não vou fazer um vídeo de 8 minutos com um cara que não é ninguém, que é só um apoiador. Então eu pensei essas declarações mais importantes sem tirar de contexto, mas eu só coloquei as declarações mais polêmicas. No dia seguinte, eu estou lá na portaria do Bolsonaro e alguém me puxa pelo braço, assim, para um canto, e eu, na inércia, fui indo junto com o cara. E aí, cara, ele pegou o telefone dele, primeiro que ele me chamou de coisas impronunciáveis, disse que eu fazia parte dessa mídia cretina, não sei o quê, que é fake news, tudo é fake news, é fake news, é fake news, é fake news, sendo que eram declarações que ele tinha me dado no dia seguinte, assim, era muito surreal, cara. E aí, só que, então, até aí eu tava meio que dando risada do maluco, né? Só que aí ele pegou o telefone e ele dizia assim para mim, olha, se você continuar com esses vídeos, a coisa vai começar a ficar mais séria. E conforme ele ia baixando a tela do celular, ele mostrou foto da minha mãe, do meu pai, da minha noiva. E aí, cara, eu travei na hora, eu me apavorei, eu fiquei completamente... Aquele dia para mim acabou, assim. Os 15 primeiros minutos depois que o cara me largou, eu fiquei meio branco, assim, meio em choque, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Todas as minhas redes sociais são fechadas, justamente por causa do projeto. Eu imaginava que em algum momento alguém ia me achar e ia querer encher meu saco. E eu fechei tudo. Claro que não são informações difíceis de conseguir, mas o que eu quero dizer é que o cara teve um trabalhinho ali, pelo menos uns 20 minutos, meia hora, ele perdeu para procurar a foto dessas pessoas. E aí, bom, eu liguei para o jornal, eles me prestaram toda a assistência possível, não tenho absolutamente nada para falar.
perguntaram se eu queria acionar o jurídico, enfim, se queria que processasse o cara. E eu disse que não queria prolongar aquilo. E eles, no final, assim, meu editor falou, você quer voltar para São Paulo? Aí eu falei, eu te ligo daqui 15 minutos para decidir. E aí, nesses 15 minutos, todo o projeto passou na minha cabeça, toda a faculdade, assim, todas as coisas que eu fiz para conseguir fazer o que eu estava fazendo. E eu falei, cara, não é possível que eles vão me proibir de trabalhar. Eu não vou voltar para São Paulo, porque, enfim, eu estou aqui para fazer uma coisa honesta, é o meu trabalho, informar as pessoas, eu não vou embora. E fiquei lá. Mas o bom disso é que faltava assim, uns 4, 5 dias para a eleição, então foi pouco tempo que eu fiquei no Rio depois dessa ameaça. Só que, bom, o meu hotel era 1,5 quadra da casa do Bolsonaro, então eu ia a pé todos os dias. Aí você começa a ficar noiado, né? Eu falei, bom, o cara já deve saber em que hotel eu tô, a hora que eu saio, a hora que eu volto, eu venho e volto a pé, não sei o quê. Aí eu avisei os recepcionistas, falei, se alguém perguntar do Gabriel, não tem nenhum hospedado aqui. Mas é horrível, eu passei os próximos 4 dias com muito medo. Assim. Foi uma experiência horrorosa. Mas não aconteceu mais nada. Não, foi a coisa mais grave que me aconteceu, assim. Mas foi bem assustador, né? Imagino. E como você mesmo disse, o Estadão tem um formato mais conservador. Como que você conciliou isso com o vídeo, que é algo mais descontraído, com o YouTube? Então, como o nosso projeto era focado, tinha o objetivo de atingir os jovens, a gente já tinha a orientação de ser uma coisa mais descolada, assim, menos formal. Só que não deixando de ser sério, né? Então, assim, a informação é a informação, seja a plataforma na qual ela for publicada. O que diferencia é a linguagem com a qual você vai falar com o público. Então, vira e mexe, eu começava os vídeos com fala galera, e aí pessoal, que são coisas que não tem muito na TV Estadão. Mas eu acho que a gente só adaptou um pouco a linguagem para um público mais jovem do que o que o jornal costuma ter. Só que a gente tinha muita liberdade, muita liberdade. Foi realmente um presente na minha vida, assim, fazer o Carrapatos, porque era quase como se fosse um projeto só nosso, sabe? Os editores palpitavam muito pouco, foram pouquíssimas as vezes que eles pediram para cortar alguma coisa, e nunca com um viés editorial, era mais uma questão de, eu tô achando esses 30 segundos aqui muito chatos, dá para diminuir. Nunca nos podaram em nada, foi excelente. Entendi, muito legal. Sofia, você pode cantar um pouquinho pra gente agora? I don't know what to say when I see my breath fades away. I can't even speak the way I usually speak. I don't know why I feel, and that's okay. You make me shy, it is real. Every time I see your face, I will wait till the time I feel comfortable to say that you make me crazy in your own way, and you give me butterflies every time I look into your eyes. Feels like time stops when I'm with you, and all that was blue became colorful. Whoa, 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 la da da da. Whoa, whoa, whoa. You make me smile, it is real. Forever in my mind like a poem. The effect you had over me once we were together by the tree. In that moment I knew you were made for me, 'cause you give me butterflies every time I look into your eyes. Feels like time stops when I'm with you, and all that was blue
came called for. Whoa, 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 whoa. As people pass by, I keep wondering why. Will I ever find someone to see me out as you do? And when I see you, I know you wonder that too. 'Cause you give me butterflies every time I look into your eyes. Feels like time stops when I'm with you, and all that was blue became called for. Whoa, 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 la da da da. Whoa, whoa, whoa. Qual foi a principal diferença, além das que você já comentou, entre o primeiro turno e o segundo turno, cobrindo o Ciro no primeiro e o segundo turno, Jair Bolsonaro? Vamos lá. Foram muitas as diferenças. No início da cobertura, eu brincava lá com os repórteres que faziam a portaria do Bolsonaro comigo, sobre a diferença de acesso que eu estava falando, né? Que com o Ciro, depois de Roraima, eu consegui um acesso completamente diferenciado. E lá no Bolsonaro eu passava 8, 12 horas sentado no meio-fio na Barra da Tijuca. O primeiro turno foi dia 7 de outubro, domingo, 8, 9. Dia 11 eu já estava lá na portaria. Sim. E no dia 6 de outubro, sábado antes da eleição, foi o dia que para mim, um dos dias mais legais assim do Carrapato, que o Ciro ia fazer o último ato de campanha dele em Sobral, que é a cidade onde ele nasceu, o berço político dele, que fica a 3h30 de Fortaleza, de carro. E ele foi de jatinho e eu pude ir junto, filmando dentro do avião, fazendo os bastidores. E aí eu brincava com os colegas lá dos outros veículos, que diziam, 5 dias atrás eu estava num jato e agora eu estou aqui no meio-fio, na Barra. A vida deu uma mudada assim... Eu fui do céu à terra, literalmente, muito rápido, sem anestesia, assim, foi tudo muito, muito, muito ligeiro. Essa foi uma das principais diferenças. Não teve, como eu falei, não teve um evento, um ato de campanha do Ciro Gomes que eu não tenha conseguido falar com ele. Os assessores do Ciro eram muito gente boa. Se um repórter de TV, porque os quebra-queixos, né, essas coletivas de imprensa, elas são difíceis de fazer. Ganha quem grita mais alto. Sim. Consegue perguntar quem grita mais alto e quem chegar primeiro. Então tinha muito repórter que acabava ficando para trás e os assessores do Ciro seguravam os microfones para os repórteres. Isso é uma coisa que você não vê em todas as assessorias. Eles mandavam também a agenda 48 horas antes. Então a gente sempre sabia onde o Ciro ia estar daqui 2 dias. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não tinha uma assessoria de imprensa. Existem alguns personagens ali que envolvem ele, que estão no entorno dele, com quem a gente eventualmente falava, mas que não são assessores de imprensa. Eles não sabem exercer essa função. E tudo muito confuso, então a gente perguntava de manhã para um deles, o que o candidato vai fazer hoje? Aí ele dizia, hoje ele não vai fazer nada, vai ficar em casa estudando. Sempre que o Bolsonaro não tinha agenda, eles diziam que ele ficava em casa estudando. Vai ficar na casa dele estudando. Aí, de repente, 15 minutos depois daquela pergunta, saiu um comboio com o Bolsonaro dentro para algum lugar que a gente não sabia onde era. Aí é nessa hora que eu vi, de fato, como a imprensa é solidária. Assim. Eu estava como correspondente, né? Não estava na minha cidade, onde eu trabalho normalmente, onde eu tenho um carro do jornal que pode nos levar para todos os lados. Então, eu andei muito em carro de colega, de veículo concorrente, mas porque assim... Como o cara saía na hora, não tinha tempo de chamar um táxi e estava todo mundo junto ali na mesma, sem saber para onde ele ia, a gente ia entrando nos carros uns dos outros e ia indo atrás. Eu acho que a grande diferença também é o tratamento do candidato para com a imprensa, né? O Ciro sempre foi muito cordial com a imprensa, toda. Provavelmente alguém que estiver assistindo o programa vai dizer, mas ele agrediu o jornalista. Já expliquei como é que foi o contexto. Agrediu, não deveria ter agredido. Sim. De fato, se excedeu ali.
mas havia um contexto. Agora, de modo geral, sempre foi muito cordial com todo mundo. Dificilmente ele saía de uma coletiva sem atender a todos os repórteres que estavam ali. Enfim, ele ajudava bastante a gente a fazer o nosso trabalho. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro, eu tive com ele só em 2 coletivas de imprensa. A primeira, ele não olhou no meu olho. Eu fiz uma pergunta, ele ficou olhando assim para o horizonte e respondeu olhando para o horizonte como se eu não existisse. Ele nitidamente detesta a imprensa, isso dificulta muito o nosso trabalho, né? Com certeza. E na segunda oportunidade, também numa coletiva, na casa do Paulo Marinho, um empresário que apoiou bastante ele durante essa campanha, primeiro que ele limitava perguntas. Então, assim, hoje são 5 perguntas. E aí é aquela história, quem grita mais consegue, né? Eu gritei mais esse dia e estavam marcando uma manifestação no dia 27 de outubro, dia do segundo turno, na frente da casa dele, um beijaço gay. E aí eu perguntei, falei, candidato, o senhor está sabendo que vai ter um beijaço gay marcado para o domingo na sua casa? Aí ele olhou para mim e fez assim, hey, tu tem cara de quem gosta, hein? Meu Deus. E foi isso, essas foram os meus 2 contatos mais próximos com o Bolsonaro. De resto, a gente falava sempre com o Onyx Lorenzoni, que agora vai ser ministro da Casa Civil, ou com o Naban Garcia, que ia ser ministro da Agricultura, parece que não vai ser ministro de nada, enfim. Com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele é mais bruto que o Bolsonaro. Assim, ele dá uns coices bem brutos na imprensa, bem brutos. Então, Gabriel, mudando um pouquinho de assunto, temos um vídeo aqui de uma pessoa que passou muito tempo dessa vida com você e queria falar um pouquinho, vamos ver. Meu Deus do céu. Gabriel Weiner. Gabriel Weiner, ele é, né? É uma pessoa muito engraçada. Eu me divertia muito com ele porque no programa que ele apresentava aqui com os outros meninos, né? Ele era bem sarcástico, de uma forma muito inteligente e adorava cutucar os outros, sabe? O senhor pertence ao espectro mais intolerante da esquerda que não consegue sequer estar no mesmo ambiente quando quem preside este programa é do lado oposto. Primeiramente, boa noite, Murilo Parolini. É um gangster, Gabriel Weiner. Aquele lance de cutucar a onça com a vara curta e deixar a pessoa ficar refletindo na piadinha que ele fazia, né? Ali nas entrelinhas, ele era muito disso. Então, eu dava risada o programa todo e eu ficava de vez em quando tentando provocar ele para ver se ele piorava a situação sempre. Só que é daqueles rapazes que vai muito em cima da notícia mesmo, é interessado, tem um gosto enorme por política. Eu fico assim estarrecido pelo tanto que ele gosta de se envolver, de levantar a fonte e correr atrás. Cara, eu posso dizer que ele é surreal. Gabriel, explica um pouquinho pra gente o que era o Congresso Irracional. Primeiro eu queria agradecer o Afonsinho, que é uma pessoa que mora no meu coração. Ele é demais. Cara, o Afonsinho, ele falou que eu sou surreal, ele é desigual, sei lá. Afonsinho é incrível, ele ajudou muito a gente nesse programa e era quase como um membro, assim, ele interagia horrores, acho que foi o período mais legal assim, que eu tive aqui na SPM. E você fazia o programa Congresso Irracional. Isso. Explica um pouquinho pra gente o formato, a linguagem. A vinheta a gente achou sensacional, muito legal. A gente quer saber o porquê dela. O Congresso, a ideia do Congresso surgiu porque a gente sentia falta mesmo de algum produto, não necessariamente de rádio, mas algum produto na SPM, feito pelos alunos, que falasse de política. Tem programas de esporte, de entretenimento, etc., e a gente sentia falta de um de política. E aí, normalmente, a gente saía da SPM e ia ali para o bar aqui na frente, o Joaquinas, e discutia muito política. E aí, eu não lembro qual de nós 5 que teve a primeira ideia, mas, poxa, e se a gente fizesse um programa de rádio para falar sobre isso? Aí a gente apresentou a ideia para a Paty, que adorou, aprovou o programa, e aí a gente começou a fazer, assim, meio sem saber exatamente como seria, mas sabendo que a gente queria fazer
uma espécie de fórum, assim, de debate, em que a gente trazia os principais assuntos da semana e conversava entre nós. E todos os membros da bancada do Congresso Racional tinham uma posição ideológica bem definida, assim, bem clara. A minha mudou bastante nos últimos meses todos, mas enfim. E isso também dava uma dinâmica mais legal, porque a gente dificilmente concordava uns com os outros. E, como disse o Afonsinho, eu gostava bastante de ver o circo pegar fogo, assim. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade de provocar alguém, eu fazia isso. E a dinâmica era bem interessante. Nós éramos 5 no início, depois um deles saiu. Ficamos eu, o Murilo Parolini, o Thiago Vidal e o Fernando Turri. E cada semana um presidia a bancada, então era quem moderava o debate. E era essa pessoa também que trazia as principais pautas. A gente tinha alguns quadros da semana e a vinheta bom, o nosso lema do programa era o seu programa semanal sobre política e alguns assuntos sérios. Justamente porque a política no Brasil, de uns anos para cá, ela tem sido meio, assim, muito séria, mas ao mesmo tempo uma palhaçada, né? E aí a única pessoa que poderia traduzir isso em música é a Vanusa, naquele evento, não sei qual dia que era, mas que ela tomou algum remédio que estava vencido e foi cantar o hino e saiu aquilo lá, que era a nossa música de abertura e que eu acho que ilustra muito bem o que é o Brasil, assim, de certa forma. Então, era parte dos seus planos já, trabalhar com jornalismo político? Eu não sei se dá para dizer que era parte dos meus planos. É sempre uma coisa que eu tive muita vontade de fazer. Eu era uma criança estranha. Eu, ao invés de assistir a Sessão da Tarde, eu assistia TV Senado à tarde, com 12, 13 anos. E, enfim, sempre me encantei muito por esse universo. Eu gosto... O Carrapato, os 3 meses que a gente fez esse projeto, era difícil para mim encarar como um trabalho maçante. Às vezes eu até cansava, eu estava no meu 5º voo da semana, eu dizia, tá meio exaustivo. Mas aí eu tinha que me informar sobre a pauta do dia seguinte e aquilo era quase como se fosse um lazer, assim, para mim. E política é o assunto que eu mais gosto. Não sei se dá para dizer que eu planejei, mas eu sempre quis trabalhar com isso. Gabriel, qual o peso da SPM na sua formação? Quais são os pontos que você aponta assim, que fizeram a diferença para você chegar onde você está hoje tão cedo? Assim? Eu me tornei jornalista aqui dentro. Foi aqui na SPM que eu me tornei jornalista. Todas as aulas, é difícil dizer uma aula especificamente que tenha determinado para qual lado eu ia seguir. As oficinas todas, a aula de crítica, de perspectiva crítica, ela mudou a minha concepção de jornalismo. Assim. Eu passei a entender, de fato, qual é o nosso papel na imprensa e como a gente deve se portar. Porque muito se fala sobre imparcialidade, né? Mas o jornalismo é feito por seres humanos e seres humanos, por definição, não são imparciais. Então, eu aprendi que mais do que a verdade, o que a gente tem que buscar é o fato. São coisas diferentes, né? O fato e a verdade. A verdade, cada um tem a sua, o fato está ali, está posto, está gravado, a gente sabe o que é. Mas é isso, eu me fiz jornalista aqui dentro. Foi a SPM que me deu essa possibilidade de fazer as coisas que eu estou fazendo hoje. Muito bom. Agora temos um outro arquivo de uma pessoa que fez uma declaração sobre a sua história na SPM. Vamos ver um pouquinho. Faustão. Vamos. Isso. Vamos ver. Olá, Gabriel. Uma situação super diferente tá falando de você, porque a gente trabalhou junto na sala de aula. Eu lembro você muito na sala de aula. Você era muito polêmico, tinha muita discussão, demorava às vezes para entregar o trabalho, mas sempre entregava e quando entregava com um texto sempre impecável. Então eu lembro muito bem disso. Também me lembro de uma outra fase que eu não sei se você lembra, foi quando você apresentou o SPM no ar. E ali na apresentação eu pude notar que você tem uma habilidade imensa na oralidade e também na apresentação. E foi curiosa a sua trajetória, porque dessa experiência que você fez
em audiovisual, em TV. Você teve um programa aqui junto com os meninos para falar de política e logo depois você partiu para um TCC que tinha um rascunho, tinha uma veia social. E aí nessa veia social a gente pôde ver a tua preocupação em captar a melhor imagem, em fazer a melhor entrevista, em buscar a melhor história no meio daquela situação. Você foi um Gabriel e você volta um outro Gabriel, não só você, mas como toda a tua turma do TCC. E aí você conta melhor para eles o que é tudo isso. E num terceiro momento, vê-lo no Estadão fazendo o Carrapato foi extremamente importante, porque como você tem a oralidade extremamente desenvolvida e um raciocínio muito rápido, foi interessante ver que você se adaptou muito bem a um formato para a internet, que é um formato rápido, que é um formato ágil, que é um formato direto. Então eu gostei muito de ver o teu trabalho. Achei que você explorou muito as possibilidades da internet. E num último momento é vê-lo dando uma palestra para os alunos. E aí eu gostei demais porque eu já vi um outro Gabriel, um Gabriel mais seguro da profissão, mais seguro do caminho que ele está traçando, e um Gabriel que tem um olhar para a política com muito carinho. Então, um beijo muito grande para você. Prazerzão estar aqui e mais do que isso, é um prazer tê-lo como parceiro, jornalista, companheiro e ex-aluno. Tchau. Sei nem o que dizer depois desse elogio de peso, né? A Eide é referência, assim. Todos os lugares que eu vou e que eu falo dela, as pessoas reconhecem e admiram. E ela dizer que eu mandei bem no vídeo, eu nem sabia que ela achava isso. Estou muito orgulhoso. A Eide foi minha orientadora no TCC, eu fiz um documentário sobre a produção artesanal de farinha de mandioca no interior do Pará. A gente... É engraçado ela dizer que eu voltei outro Gabriel, eu tenho essa impressão também, essa viagem mudou muito a maneira como eu enxergava as coisas e eu nunca tinha feito uma associação que eu acabei de fazer. Eu faço análise há 10 anos, então às vezes eu faço umas associações meio loucas. Essa coisa que ela falou de eu ter voltado outro Gabriel do norte do país, eu acho que conversa diretamente com a minha mudança de perspectiva em relação à vida e ao Brasil depois desse projeto. Depois de ter conhecido os lugares onde eu conheci e as pessoas que eu pude conversar. Assim, eu me encanto muito por gente. Eu gosto de ouvir as pessoas contarem as suas histórias, enfim, e saber como é a realidade de cada um. E basicamente no meu TCC foi isso que mudou completamente a minha maneira de enxergar o mundo. Eu conheci gente que passa um mês inteiro com 15 reais e vive bem, dentro dos seus limites. Enfim, são pessoas que não são, elas são estatisticamente miseráveis, mas ao mesmo tempo eles nem conhecem outro universo. Teve uma passagem lá em Bragança, que é a cidade onde a gente gravou o TCC, que me marcou muito, que o filho de um dos farinheiros que a gente foi filmar, o Raí, tinha 8 anos. E aí ele era muito simpático, tal, conversava bastante com a gente. E a gente levou um drone, e o drone, para eles, era uma coisa assim de outro universo. E ele gostou muito do drone, brincou um pouco com o drone e tal. E aí no final assim, do dia eu perguntei, Raí, você vai aparecer no nosso filme, hein? E aí ele não entendeu muito bem. Eu falei, já pensou? Você vira uma estrela do cinema? E aí ele perguntou para mim o que era cinema. Nossa. Então, o que é cinema é uma pergunta que a gente não imagina que vai ouvir nunca, né? Principalmente quem cresceu, quem vive nos grandes centros como a gente. E não é que ele era um analfabeto, um pobrezinho, é um menino que conversava normalmente, enfim, ia à escola, mas não existe um cinema perto dele. Então ele sequer sabe da existência disso. E eu vi muitas coisas parecidas com essa nessas viagens que eu fiz, principalmente em estados do norte e do nordeste, assim. Foi uma experiência que me mudou completamente. Teve sempre esse dom para a locução, um pensamento muito lógico. Você acredita que encontrou seu lugar no mundo fazendo jornalismo? Antes de fazer publicidade, eu já sabia que eu queria ser jornalista.
Só que com 17 anos você não sabe exatamente nada sobre o mundo, né? E eu imaginava que eu ganharia mais dinheiro sendo publicitário do que jornalista. É mentira, ninguém ganha dinheiro. Nem publicitário, nem jornalista. Então, sendo assim, você tem que fazer aquilo que você ama, né? E eu gosto de falar, acho que vocês já puderam perceber. Gosto de contar histórias, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E eu senti muito prazer nessa cobertura eleitoral em dar informações que as pessoas não tinham. Eu acho que sim, que eu encontrei meu lugar. É o que eu gosto de fazer. E agora eu queria saber, se fosse para você falar dentro do mercado jornalístico atual, você tem alguma meta, uma próxima meta em vista? A minha vontade é continuar trabalhando com vídeo. Sim. Pode ser internet, pode ser televisão. Eu não sou contratado efetivamente do Estadão. As pessoas perguntam para mim, você está no Estadão? Eu digo, tô, mas não tô. Porque assim, eu faço um freela de 15 dias, aí eles me deixam 7 dias, assim, meio sem saber o que vai acontecer, aí me chamam para outro freela. Enfim, por sinal, se alguém estiver assistindo, quiser me contratar, estamos aí, bom de vídeo e tal, gosto de falar. Então, a minha vontade, assim, se eu puder escolher o que eu vou fazer na sequência, eu pretendo focar os meus esforços, a minha energia em trabalhar com vídeo. Eu adorei ir para a rua. Antes do Carrapatos, eu adorava ficar na redação. Depois desse projeto, já começa a me dar uma aflição ficar lá dentro, assim, porque a rua é sensacional. Você está vendo as coisas acontecerem, sabe? Tudo aquilo que a gente vê na TV quando a gente é menor e aí tem um certo fascínio, assim, eu vi as coisas acontecerem. Agora eu queria agradecer a presença do Gabriel, da Sofia e do Matheus. E para conhecer um pouquinho mais da música da Sofia, é só acessar o perfil dela no Spotify. Eu sou José Pedro e obrigado por nos assistir. Esse foi mais um Linkados na Área. Eu sou Yasmin e agora, para fechar, bora de música com a Sofia. Cold the wind blows, feel like nobody knows I'm always here. Fresh and fine, I can see your signs, you want me to disappear. Focus on the silence of this place, feeling paradise. Cause you woke me up to realize I am fine now, without you I'm fine. Can bring me down, it's my new life. When you walk out that door, I play the songs more to recognize to realize my new life. My new life, yeah, my new life. My new life, yeah, my new life. What do you expect me to do? When I first played this song, I needed you. Dreaming and believing it was true. All the stuff we've been through. When I focus on the silence of this place, feeling paradise. Cause you woke me up to realize I am fine now, without you I'm fine. Keeping me down, it's my new life. When you walk out that door, I play the songs more to recognize to realize my new life. Oh, it's my new life, yeah. My new life. Yeah, I'm fine. Bring me down. Yeah, I'm fine. Bring me down, it's my new life. And this is how it goes. A new perspective for me to show. You won't see me cry now. Cause it's my new life. My new life. Don't bring me down. I
I'm fine now, without you I'm fine. Keeping me down, it's my new life. When you walk out that door, I play the songs more too. Making us to realize my new life. My new life, yeah. My new life. My new life, yeah. My new life. Obrigada pelo convite.